da palavra de Deus? Aqueles que puderem, se põem de pé e abrem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo primeiramente dirigida aos Efésios, a igreja localizada em Éfeso, e também a nós que estamos aqui nesta noite. Amém? Amém. Vamos então fazer a leitura. Eu já fiz a leitura em uma oportunidade e hoje nós vamos discorrer sobre esse tema. Diz o seguinte: hoje estou com a tradução que os irmãos estão nas mãos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar. Pai, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, por estarmos mais uma vez diante da Tua Palavra, para aprender de Ti, para glorificar a Ti através da prática desta Palavra. Que o Teu reino, Senhor, expanda cada dia mais, mesmo em dias de trevas, porque Tu és luz, e onde a luz chega, as trevas se dissipam, as trevas saem. E que nessa noite, Senhor, sejamos agraciados por essa luz, que é lâmpada para os nossos caminhos, Pai, que nos guia, Senhor, que nos orienta. Então fala conosco em mais uma noite, através do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Carta de Paulo aos Efésios, como eu já disse anteriormente, essa carta, irmãos, ela é dirigida para uma igreja específica, uma igreja que estava localizada numa cidade chamada Éfeso. Então era uma das únicas igrejas. Hoje nós temos uma diversidade de igrejas, mas naquele momento só havia essa igreja que professava acreditar em Jesus. Então Paulo dirige essa carta para esta igreja. Essa igreja, ela tem dois tipos de povos ali. Tem judeus e também tem não judeus, que somos nós, aqueles que não são diretamente por linhagem, por descendência, filhos de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve 12 filhos, 12 tribos. A partir daí se funda, através de Jacó, a nação de Israel. Então essa nação, Deus compartilhou as suas leis, as suas promessas. Deus demonstrou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade a esse povo. Deus se revelou gradativamente em Israel. Então Israel sempre é um exemplo para nós quando lemos o Antigo Testamento, porque Deus se revela em Israel. Deus se dá a conhecer a nós, os não-judeus, por Israel. Então esse povo judeu estava nessa igreja, mas também estavam aqueles que, por meio da fé, como nós aqui hoje, cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque em Cristo não existe diferença mais entre judeu e não judeu. Cristo é tudo em todos. Não existe essa acepção mais. Não existe mais essa diferença. É isso que Paulo vai tratar em Éfeso, que tinha um muro que separava nós
dos não-judeus. Cristo derrubou esse muro. E nós agora somos unidos. Assim como Cristo disse em uma pequena parábola, dizendo que ele era a videira e o povo de Israel os ramos. Nós somos os enxertos, nós somos a oliveira brava, ela é enxertada na videira. Nós somos inseridos ao povo de Israel. Hoje nós somos a nação eleita, sacerdócio real. Nós somos o povo de Deus escolhido. Amém? Então Paulo, ele escreve a esse grupo de pessoas, diferentes culturas, diferentes costumes, mas no Evangelho todas essas barreiras caem com o respeito. Então nessa carta Paulo vai discorrer sobre diversos assuntos, mas nós vamos nos ater a esse agora que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 10. Observe o primeiro versículo, pode manter suas Bíblias abertas. Versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Porque Israel é maravilhoso, porque Deus se revela. E por que nós temos que ler o Antigo Testamento? Pois Deus se revela ali. E se nós voltarmos para o primeiro livro de Gênesis, nós começamos a entender de onde vem essa morte, Porque nós estávamos mortos. Nós conhecemos muito bem, graças a Deus, a história de Adão e Eva no Gênesis, que Deus ele põe no meio do jardim duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida. E Deus dá uma ordem, dá uma lei. A primeira lei foi dada a Deus a Moisés, e vai dizer: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas essa árvore que está no meio do jardim, dessa vocês não devem comer, nem ao menos tocar, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Gênesis capítulo 2, versículo 17, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E nós entendemos que essa morte realizada aqui foi de duas maneiras: a espiritual, que é a separação. Lembra? Adão e Eva foram expulsos do jardim, uma separação de Deus. Eles foram separados. Paulo descreve isso como destituídos da glória de Deus. Eles foram naquele momento. Eles foram separados espiritualmente, pois Deus é espírito, e estando nele você tem vida, fora dele só existe morte. Então eles morrem espiritualmente. Entenda uma coisa que a gente vai entender. Olha só, eles caem, pecam. A partir daí ocorre algo perverso na natureza humana. Adão e Eva naquele momento eles eram perfeitos. Eles andavam, se relacionavam e não percebiam que estavam nus. Eles eram inocentes. Eles não haviam nem ainda experimentado o pecado. Mas infelizmente, sendo enganados, infelizmente ou infelizmente, sendo enganados pela cobra, pela serpente, eles caem. E eles comem do fruto. Ao comer, esse fruto é material, esse fruto que é um símbolo, que também simboliza, é ingerido. E quando esse fruto é ingerido, perverte a natureza humana. A natureza perfeita, criada à imagem e semelhança de Deus, ela é pervertida, ela é maculada. A partir daí, nós conhecemos o primeiro assassinato. Caim mata Abel. Isso era fora da realidade. O pecado não fazia parte, mas o pecado tornou-se parte e matou, trouxe a morte. Adão depois disso morreu, e todos aqueles que vieram depois de Adão também morreram, e nós também morreremos. Agora Paulo escreve a Éfeso e disse: e vos vivificou. O que é isso? Nos trouxe de volta à vida, estando nós
mortos. Irmãos, entenda uma coisa: existem duas mortes. A primeira é do seu corpo. A segunda é essa separação completa de Deus. Apocalipse, João, o anjo, o Senhor vai revelar aqueles que sofreram a primeira morte, mas não sofreram a segunda morte. E esses que sofrem a segunda morte são aqueles mesmos que serão lançados no lago de fogo. Uma separação completa de Deus. É muito pior do que se imaginar sendo queimado. A separação de Deus é a separação completa de ter paz, alegria, qualquer gozo que você tem aqui neste mundo é graças a Deus. O ímpio, aqueles que andam na rebeldia, só tem alegria graças a Deus. Graças a Deus. Por causa dele ainda existe um pouco de paz. Mas separação completa de Deus é ausência completa de paz, alegria, qualquer coisa. Não haverá vinho, cerveja ou qualquer outra coisa lá que traga um alívio, um refrigério, com uma dor e uma dor de cabeça. É uma separação completa de Deus. Mas Paulo diz que Ele, Cristo, nos deu vida quando ainda nós estávamos mortos. Mortos em quê? Olha aqui: em ofensas e em pecados. Como o Alan disse aqui, se nós realmente parássemos para refletirmos sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, nós vamos descobrir que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mas Paulo diz: quem vivificou, quem nos deu vida? Jesus. E nós vamos entender como ele fez isso. Mas ainda é doloroso, pois ele vai discorrer, versículo 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A ideia judaica é que, olha a ideia, entre o céu e a terra existe um reino, e esse reino é onde está os diabos e os seus anjos. Por isso que tem essa ideia. Eles acreditavam nisso. Então Paulo vai trazer a ideia: o príncipe que vive na potestade do ar. E o que esse príncipe, esses demônios, eles fazem? Paulo diz: e eles, em que no outro tempo andaste segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito que agora guia aqueles que são rebeldes contra Deus, aqueles que são rebeldes contra a sua aliança. Não existe três lados, como já foi dito aqui pelo nosso presbítero. Não existe, só existe dois lados: o caminho da vida e o caminho da morte, a desobediência e a obediência. Não é? Não existe. Existe o sim e o não. Não existe esse meio termo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Por que diabo? Certa feita Jesus ele vai confrontar os fariseus, os religiosos daquela época. E eles vão dizer que eles eram filhos de Deus. Jesus dirá assim: olha, estão de brincadeira, né? Parafraseando. Vocês dizem que são filhos de Deus. O que vocês estão tentando fazer desde o princípio comigo? Vocês falam mal de mim. Vocês me caluniam. Vocês querem tomar minha posição. Vocês querem me matar. Vocês não são filhos. Vocês imitam o pai de vocês. Porque o pai de vocês mente desde o princípio e enganou Adão e Eva. E por causa dele, tornou-se o que é hoje. Vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês imitariam o pai de vocês. Mas vocês não me aceitam. Como que vocês podem se declarar filhos de Deus? As suas ações, a forma que você está vivendo, revela que vocês são filhos do diabo. Então Paulo vai declarar que todos aqueles que estão separados de Cristo são guiados por esse príncipe da potestade do ar. Aquele que opera nos filhos da desobediência, pessoas que vivem na desobediência, na rebelião contra Deus. Então é muito mais sério. Por que é sério? Porque quando Jesus estava no mundo, ele expeliu muitos demônios. Lembra? Diversos demônios, muitos demônios. Por quê? Porque ele veio literalmente para isso, libertar aqueles que estão oprimidos pelo diabo. É por isso que ele dá vida para aquilo que está morto. Lázaro, depois de 4 dias, foi ressuscitado.
E o que Jesus disse para Maria e para Marta? Se vocês crerem em mim, ainda que vocês estejam mortos, vocês vão reviver. Ressurreição física e ressurreição espiritual. Habitar no reino de Deus. Versículo 3: entre os quais todos nós também. Aí vem a separação. Todos nós também, Paulo escrevendo para essa igreja, aqueles que um dia creram em Jesus, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. E agora a gente vai ver esses desejos e a gente vai entender bem mais claramente que aquilo que eu estou dizendo não vem da minha cabeça, mas da palavra de Deus. Paulo escrevendo à igreja aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, versículo 16: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus, Gálatas 5,16, dirija a vida de vocês e não obedeçam mais os desejos da sua carne, os desejos da natureza humana que foi pervertida na queda. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. As coisas da natureza humana são bem conhecidas. As coisas da carne, irmãos, são bem conhecidas. E é imoralidade sexual, ato sexual fora do casamento, fora dos padrões estabelecidos por Deus. Impureza, qualquer tipo de sujeira, qualquer tipo de coisas indecentes, ações indecentes, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciumeiras, os excessos de raiva, não controlar, a ambição egoísta, querer possuir e nunca estar satisfeito, a desunião, separação, falta de amor, divisão, invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, que se assemelham com essas, dos quais, repito, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É o que está escrito aqui. Entre os quais todos nós também. E se nós voltarmos um pouco do passado, nós éramos assim. Nós éramos mentirosos por natureza. Nós éramos egoístas por natureza. Nós éramos, como o continuar desse versículo, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Essa é a diferença do trigo e do joio. Essa é a diferença do que serve e o que não serve. Não é simplesmente vir ao templo, não é simplesmente ofertar ou qualquer outra coisa similar. O que faz a diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo é o quê? É se são produzidos nele um caráter de verdade. Aqueles que são guiados pelo Espírito, ou você é guiado, ou você é guiado por um, é guiado por outro. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são amorosos, eles são alegres, pacíficos, pacientes, delicados, não no sentido de covardes, mas são mansos, são bondosos, são fiéis, humildes e têm domínio próprio. Mas eu não estou dizendo aqui agora, que eu estou enquadrado em todos esses frutos, porque isso é produzido ao longo da nossa vida. Isso tem que ser evidência na nossa vida. Nós nascemos e somos alimentados até atingir a estatura do varão perfeito. Não sermos mais meninos, mas adultos. E essa é a vontade de Deus. Que nós não sejamos mais guiados por esses desejos que nós tínhamos quando nós vivíamos no mundo. Mas não. Agora, Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? Nós merecíamos ser punidos por causa dos nossos pecados, mas não somos. Por causa de quê? Da misericórdia de Deus. Não é por causa de nós. Porque se dependesse de mim, e como já foi me dito quando eu tinha 17 anos, se eu morresse naquele momento, era inferno, era julgamento, prestação de conta, como o Arno disse, vou prestar conta diante de Deus, e depois de eu prestar conta, serei lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Era essa
essa a minha condição antes de conhecer Jesus. Mas, não a minha, mas a sua também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, em que? Em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Preste muita atenção. Cristo, Ele ressuscitou dos mortos, correto? Quando nós cremos em Jesus, nós somos ressuscitados juntamente com Ele. Entende? Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, quando nós cremos em Jesus, nós somos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei que nos condenava, mais debaixo da graça. E essa mesma graça que nos liberta, nos dá poder do Espírito para vencer essa natureza. É por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vai muito além, irmãos, de você vencer a sua batalha financeira, porque se você está nessa batalha, saiba que vai piorar, porque a inflação está comendo, o dinheiro está esvaindo e tem um problema geral na nação. É muito mais do que isso, que esses problemas nós temos, é o problema nosso, é o problema que causa divisão na nossa família, porque dinheiro não pode causar divisão. Dinheiro causa divisão quando ele é prioridade na nossa vida, fruto da carne. A batalha, ela tem que ser comigo e não fora. Eu tenho que olhar para mim e ver se eu estou excedendo na raiva. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ver se eu estou sendo equilibrado, se eu estou produzindo. Sabe por quê? Já foi dito aqui. Essa é a diferença daqueles que estão caminhando para a perdição. Sabe por quê, irmãos? Se você andar aqui na rua, o que tem de igreja não é brincadeira. Agora, olha só, presta atenção nesses dados. Segundo o IBGE, segundo eles, afirma-se que tem 150 milhões, hoje só está crescendo, né? O número de evangélicos. Agora, quando eu leio nas escrituras, tem alguma coisa errada. Primeiro que a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque eu tenho que lutar contra mim mesmo. Não é nada fácil mesmo. Como foi dito, o reino é tomado à força, sem dúvida. Porque lutar contra mim mesmo é muito difícil. Eu largar o meu orgulho e pedir perdão ao meu irmão é muito difícil, não é fácil. É uma luta constante contra a minha antiga natureza, que foi morta ou não. Precisa ser mortificada, morta todos os dias. Sabe quando ela vai ser morta? Sabe quando vai acabar essa natureza? Na ressurreição do último dia. Enquanto nós estivermos aqui, eu não estou vendo eu brilhando como anjo, eu não estou vendo o meu corpo, eu não estou vendo ainda. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo ainda. Eu não estou vendo. Aquela claridade, lembra de Moisés? Moisés, ele tem a visão de Deus, e quando ele desce, olha essa simbologia, é gloriosa. Moisés, ele desce e o povo não consegue olhar para o rosto dele, correto? Mas, igreja, acaba a luz. Ele não ficou com o rosto brilhando. Assim a lei. A graça não. A graça que nos faz ressuscitar, como está dito no versículo 6. Já vou terminar. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que é isso? Garantia. Garantia da sua ressurreição corpórea. Porque nós não estamos mais mortos, mas somos vivos entre os mortos. Nós somos vivos entre os mortos. Sendo vivos, não deixe que a natureza domine vocês. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e sendo nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar, olha só, nos séculos vindouros, o nosso século, e aquele que está para vir, se vier, se Jesus não retornar, o que? As riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque
para o judeu ainda tinha uma esperança, porque eles esperavam o Messias, e nós que nem Messias esperávamos. Estávamos sem Deus, como Paulo vai escrever, e leia, faça a leitura no seu lar. E nós éramos sem Deus, éramos sem esperança, mas Cristo Jesus quebrou um muro que fazia divisão, e agora nós somos unidos, e sim temos esperança, e sim temos Deus, e é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus, aquele Deus que ressuscitou, aquele Deus que está sentado à direita de Deus Pai, e intercede por nós em nossas fraquezas. Então saiba de uma coisa, filhinhos, eu digo a vocês, João escreve, eu peço que não pequeis, mas se porventura pecar, saiba que existe o advogado dos céus, que intercede por vocês, e muito mais, com o seu Espírito, ele, com gemidos inexprimíveis, que não podem ser definidos com palavras, ele intercede por nós. Então a certeza temos, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, porque nós estávamos mortos, nós estávamos sem Deus, sem esperança, mas um dia eu ouvi uma mensagem que confrontou aquilo que eu sou, o meu pecado, e esse pecado que foi acusado, me fez correr para Jesus, me fez confessar os meus pecados para Jesus, e Ele me perdoou, e Ele está nos santificando, Ele te perdoou, Ele pagou um alto preço para resgatar você dessa condição. Então agora se alegre, independente se está difícil, se é problema financeiro, se é problema muitas vezes conjugal, se é qualquer problema, não importa, porque em Cristo você é vencedor, você tem um reino para habitar. Ainda que os montes se abalam, ainda que os reinos se abalam, o reino de Deus jamais vai se abalar, porque o seu rei está sentado no trono, ele julga com justiça. Então tenha fé, não apoie a sua fé em bobagens, mas como já foi também dito, na rocha da nossa salvação, Jesus, porque Jesus diz, se a minha palavra estiver em vós, verdadeiramente vocês vão produzir frutos. Então, o homem sábio é aquele que põe a palavra de Deus em prática, mas o tolo não põe, e assim quando vem a primeira inflação ou qualquer dificuldade da vida, abandona Deus, né? E para esses o caminho já está dado, lago de fogo. E aí, vocês querem céu ou querem inferno? A vitória está garantida, é só tomar posse. Amém?